Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, vamos lá para mais uma aulinha da gente, nossa aulinha da semana, tá certo? E essa semana a gente vai continuar, tá galera? Falando sobre termoquímica, tá pessoal? Diferente do que eu tinha falado da outra vez, eu disse que a gente ia começar a falar de orgânica hoje, mas eu preferi continuar com a parte de termoquímica para a gente fechar esse ciclo, essa primeira parte do assunto, para aí então a gente começar a falar um pouco de orgânica, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer hoje, galera? Seguinte, a gente, na aula passada, a gente aprendeu os conceitos iniciais de orgânica, ou desculpa, de termoquímica, tá certo? Falou o que era entalpia, variação de entalpia, calor, reação endotérmica, reação exotérmica. Aprendeu a ler uma equação, tá certo? Uma equação termoquímica, onde eu tinha lá reagente virando produto e no final eu tinha a energia envolvida no meu processo e a gente fez contas de tipo, estequiometria usando termoquímica. Então, na aula passada, perceba que sempre a equação vinha junto dela o ΔH. Então, o ΔH da reação sempre era informado para a gente. Só que tem alguns casos que a gente vai precisar calcular esse valor de ΔH por algum meio, por algum método, tá certo? E a gente vai fazer isso de uma maneira teórica. Então, a partir de hoje, nessa segunda etapa, digamos assim, né, a gente vai aprender a calcular ΔH de reação de maneira teórica. E para isso existem três métodos, tá, galera? Três métodos de calcular o ΔH de uma reação. O primeiro deles a gente vai falar exatamente hoje, que é a famosa lei de Hess, que eu diria que dos três métodos é o que mais vem caindo, é o que é mais importante, digamos assim, não desmerecendo os outros, tá, galera? Pode ser que caiam também, obviamente, a gente vai ver, tá certo? Bem direitinho. Mas se eu quisesse dar uma ênfasezinha maior, eu daria esse método que a gente chama de lei de Hess, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre lei de Hess. É simples, tá, galera? Não tem muita carga teórica por trás, tem muita prática, então a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e vou pensando junto com vocês para vocês entenderem como é que é o raciocínio dessa lei de Hess, tá bom? Então vamos embora. Pessoal, primeiro de tudo, lei de Hess, né? Lei de Hess é o seguinte, ó, segundo a lei de Hess, tá certo? Segundo essa leizinha aí, a variação de entalpia de uma reação depende exclusivamente da etapa final e da etapa inicial dos produtos e dos reagentes, seja a reação realizada em uma única etapa ou em várias etapas. Em outras palavras, galera, a lei de Hess diz pra gente que toda vez que eu tiver uma reação química, certo? O ΔH da reação, ela só depende do início e do final. Só depende dos reagentes e dos produtos. Se eu partir dos mesmos reagentes e chegar nos mesmos produtos, não importa como eu faça isso, em uma etapa, duas, três, quatro, 10.000, o ΔH sempre vai ser o mesmo, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma reação, certo? Onde eu quero descobrir o ΔH dela, e através de etapas que a questão vai fornecer para a gente vai descobrir o ΔH daquela reação. Por quê? Porque eu vou sair do mesmo canto, vou chegar no mesmo lugar, vai dar exatamente a mesma coisa, tá bom? Pode ser que essa explicação esteja meio nebulosa, mas vamos para um exemplozinho aqui, que eu coloquei no material de vocês, tá certo? Para você entender o que a gente deve fazer. Vê só, imagina que eu quero calcular o ΔH dessa reação aí, 2 de carbono grafite mais O2, dando 2 de CO, através de duas etapas distintas. Então, eu sei essas duas etapas aí, tá bom? Grafite mais O2 dando CO2 tem esse ΔH1. E 2 de CO mais O2 dando 2 CO2 tem esse ΔH aí, 2, tá certo? Utilizando essas duas reações, será que eu consigo descobrir o ΔH daquela reação lá de cima? Dá, através exatamente da lei de Hess. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas equações aí, galera, que foram dadas para a gente, e a gente vai tentar combinar elas de alguma forma, de modo que eu encontre aquela minha reação lá de cima, tá bom? Se eu conseguir combinar elas, encontrar de cima o ΔH lá da reação de cima, que vocês estão vendo, que eu quero descobrir, ele vai ser uma combinação desses dois ΔHs aí que está sendo dado, tá certo? E aí, para isso, a gente tem que saber o que é que a gente pode fazer com essas equações até chegar lá em cima. Eu costumo dizer que é tipo uma brincadeira, sabe? É uma brincadeirinha
onde você tem duas equações, quer unir elas para transformar em outra, só que você tem algumas regras nessa brincadeira, vamos falar assim. Quais são as regras? O que é que eu posso fazer no ΔH? Desculpa, o que é que eu posso fazer na lei de Hess? A lei de Hess ela permite três coisas. Ela permite que você pegue uma daquelas equações e multiplique por um número, dobrar, triplicar, quadruplicar, qualquer que seja o número. Então, se você pegar aquela equação, multiplicar tudo por um número, o ΔH da reação também fica multiplicado pelo número, certo? Você pode, se quiser, você pode inverter uma equação para poder combinar e dar outra. Se você inverte uma equação, se o ΔH era positivo, vira negativo, se era negativo, vira positivo. E por último, você pode somar equações até você chegar na equação final que você quer. E aí, toda vez que você soma 2, 3, 4 equações, você também soma os ΔHs. Tá, galera? Então, tem três regrinhas para essa brincadeira e a gente vai utilizar dessas três regrinhas para encontrar a equação, encontrar o ΔH que eu quero, certo? É só, vou voltar para aquele meu exemplo. Então, vou ser bem prático agora, tá certo? Prático. Como é que a gente faz? É o seguinte, você tem lá a equação que você quer descobrir o ΔH. Bota ela lá, escreve. E aí você tem o que, galera? Duas etapas, certo? Duas etapazinhas. E aí, galera, você vai ter que pegar essas duas etapas aí, juntar elas desse jeito, ou modificado, ou invertido, ou multiplicado, tá certo? De maneira que, após eu juntar essas equações, eu vou encontrar a equação lá de cima que eu quero. Isso aí, galera, não tem fórmula, não tem equacionamento, sabe? É muito da percepção de vocês, da prática, tá certo? Costumo dizer do feeling, né? Tipo, olhar e, pô, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas eu costumo dizer que você pode ter uma certa orientação nessa lei de Hess se você olhar para a equação final lá que você quer, tá certo? E aí eu costumo dizer o seguinte, toda vez que você for fazer uma lei de Hess, olhe para a equação que você tá querendo formar ela, se baseie nela para modificar as outras. Como é que eu faço isso? Eu sempre vou procurar na equação que eu quero substâncias que eu digo assim, são substâncias boas para a gente olhar, são substâncias ótimas para a gente olhar. Quando é que eu digo que uma substância é boa para a gente olhar e focar nela? Quando for uma substância que aparece na equação que você quer, e aparece em uma única das etapas que a questão deu. Por exemplo, ó, se eu olhar para aquele carbono grafite que está lá na equação final, nas etapas que foram me dadas, ele só aparece na primeira etapa. Estão vendo? Só aparece aí, não aparece mais em canto nenhum. Toda vez que você se deparar com uma substância desse tipo, como assim, que aparece na equação final e só aparece em uma única etapa, olhe para ela que ela vai lhe indicar o que você deve fazer com essa equação. Por quê, galera? Qual é a sacada da lei de Hess? É você combinar essas duas equações para no final chegar lá na de cima. Se o carbono grafite só aparece na primeira equação, na primeira etapa, isso quer dizer que depois que você combinar todas as equações, nesse caso só são duas, né? O carbono grafite vai vir daquela equação. Então, se lá em cima, tá certo? Lá na equação que eu quero, o carbono grafite está do lado dos reagentes e vezes um coeficiente 2, na equação que ele aparece, na única que ele aparece, ele também tem que estar do lado dos reagentes com coeficiente 2. E aí eu comparo. Lá na equaçãozinha de baixo, lá na etapa 1, o grafite já está do lado do reagente? Tá. Se ele já está do lado do reagente, eu não preciso inverter. A ordem já está certa. Mas ele está com coeficiente 2? Tá não. Tá, galera? Se ele não está com coeficiente 2, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ajustar esse coeficiente. E como é que eu ajusto esse coeficiente? Eu multiplico a minha equação todinha por 2. Então, o que é que eu vou fazer com essa primeira etapa? Vou multiplicar a equação toda por 2. Lembrando que quando eu multiplico a equação toda por 2, o ΔH também fica multiplicado por 2. Pronto, já descobri o que é que eu vou fazer na primeira etapa. Massa. Vamos para a segunda agora? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos olhar lá para cima e procurar uma outra substância que seja ótima, que seja boa. Quando é que uma substância é ótima ou boa? Quando ela aparece na equação de cima e aparece em uma única etapa. Se você olhar direitinho, ó,
o CO aparece lá em cima e aparece aqui embaixo também, só na segunda etapa. Então, esse CO aí vai te dizer o que é que tu deve fazer com essa segunda equação, tá bom? Por quê? Porque depois que eu combinar, o CO lá da equação final vem daí, galera. Então, eles têm que estar na mesma posição, lado reagente e lado produto, com o mesmo coeficiente. Se eu olhar agora para o coeficiente, tanto na equação que eu quero descobrir quanto na etapa, eles estão com o mesmo coeficiente, 2. O que é que isso quer dizer? Que eu não preciso multiplicar minha equação por nada, os coeficientes já estão certinhos. Agora, se eu olhar lá em cima, o CO está do lado dos produtos e lá embaixo ele está do lado dos reagentes. Eita, se ele está em cima do produto e embaixo está no reagente, eu tenho que fazer o que com essa equação? Inverter ela. Trocar reagente para o produto para o reagente. Eu represento essa inversão como, para ficar um negócio meio matemático, como se fosse assim, multiplicar por menos 1, certo? O menos quer dizer que eu vou inverter e o 1 quer dizer que eu não vou mexer em nenhum dos coeficientes. E aí, quando eu multiplicar essa equação por menos 1, ou seja, só inverter ela, eu vou também inverter o sinal do ΔH. Se era positivo, vira negativo. Se era negativo, vira positivo. Só para você se ligar, galera, eu vou reescrever essas equações com as devidas modificações. Veja. Primeira equação, multiplica ela todinha por 2, então ficou 2 grafite mais 2O2 mais dando 2CO2. O ΔH, perceba que também foi multiplicado por 2. Era 94,1 negativo, agora ficou menos 188,2. E a segunda eu só fiz o quê? Inverti ela. Que era produto virou reagente, que era reagente virou produto. E aí o ΔH, que antes era menos 135,4, passou a ser mais 135,4. E aí eu vou somar essas duas equações, galera. Quando eu somo elas, ó, o 2CO2 corta, certo? Cancela. Um dos oxigênios lá de cima vai cancelar com o outro. E o que é que eu vou ter na equação final? 2 grafite mais O2 dando 2CO. E o ΔH, perceba que é exatamente a soma desses ΔH depois das modificações, né? Então, peguei o ΔH1 modificado, somei com o ΔH2 modificado, e o resultado vai ser exatamente o ΔH da reação que eu queria, menos 52,8 quilocalorias. Tá certo, galera? Então, a fazer lei de Hess é você pegar equações, combinar elas e chegar numa equação final. E aí essa combinação você faz do jeito que você quiser, tá certo? Esse método assim que eu mostrei para vocês é um método um pouco lógico que vai fazer com que você ganhe tempo, certo? Olhar para o que você quer encontrar, olhar para o que você tem, ficar comparando direto e ficar procurando aquelas substâncias que só aparecem em uma única etapa. Elas que vão te dizer o que é que você deve modificar, tudinho. Se você fizer essa análise direitinha, encontrar as substâncias boas todas, mexer em todas as etapas, sempre vai dar certo, galera. Sempre vai dar certo. Dificilmente você vai errar e às vezes você nem precisa reescrever que nem eu fiz aí. Tá bom, galera? Então, isso aí que é a nossa lei de Hess. É muita prática, galera. Prática, faz questão, porque você tem que ter essa habilidade de que essa rapidez de ficar olhando o que você quer, vendo o que você tem que fazer, ficar comparando uma equação com outra a ponto de você fazer as modificações de maneira correta, tá, galera? E aí, como eu falei para vocês, não tem muito teoria, tá? Essa parte é mais prática mesmo. Eu fiz um exemplozinho lá que tem no material de vocês e agora eu vou fazer os exercícios, na verdade, de fixação, tá? Que tem lá também no material de vocês. Escolhi 2 exercícios para a gente fazer, para treinar. Você vai perceber que a gente vai fazer a mesma coisa, certo? O mesmo mecanismo, a mesma metodologia para poder descobrir o ΔH da reação, beleza? Vamos lá então, ó. Vamos fazer essa questão 1 aqui do nosso, da nossa ficha, né? Dos exercícios de fixação, tá, galera? Vê aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui o negocinho. Vamos embora. Vê só, galera. Tem um aqui, ó. Observe a equação formada, tá certo? De formação do etanol a seguir, beleza? Com base nas equações abaixo, que resultam na reação de interesse, calcule o ΔH. Então vamos lá. Reescrever aqui, tá, galera? A equação para a gente trabalhar bem. Então é sempre assim. Como é que é uma questão de lei de Hess? A questão de lei de Hess ela aparece da seguinte forma. Ele te dá uma equação, que ele quer descobrir o ΔH, e te dá várias etapas.
Toda vez que tu se deparar com isso, é um indicativo de que é uma questão de lei de Hess, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, tá certo? Essas etapazinhas, beleza? E vai tentar combinar elas de alguma forma, até a gente encontrar esse ΔH, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos olhar para a minha equação, tá certo? Que eu quero descobrir o ΔH, que é essa equação daqui, ó. Se liga. O que é que a gente tem? Vamos olhar para ela e procurar as substâncias que eu digo assim, substâncias boas, tá, galera? Como assim substâncias boas? Substâncias que vão, tá certo? Nos indicar de uma maneira rápida o que é que a gente tem que fazer, tá? E aí, pessoal, uma substância boa é aquela que aparece na equação lá de cima e aparece em uma única etapa. Por exemplo, o carbono grafite. O carbono grafite, ele só aparece na primeira etapa. Se ele só aparece na primeira etapa, ele é uma substância boa, galera, da gente olhar, tá certo? E aí a gente vai fazer aquela análise, ó. O carbono grafite, como é uma substância boa, ele tem que estar igualzinho ao que aparece lá em cima. Lá em cima ele está do lado esquerdo vezes 2. Lá embaixo ele já está do lado esquerdo, tá. Só que só está vezes 1. Então o que é que eu tenho que fazer com essa equação? Multiplicar ela por 2. Massa. Vamos olhar agora quem? Vamos olhar o meu hidrogênio. O hidrogênio é uma substância boa? É, galera. Sabe por quê? Porque o hidrogênio só aparece na segunda etapa. Se ele só aparece na segunda, ele é uma substância boa para a gente olhar. E aí eles têm que estar iguaizinhos, tá, galera? Lá em cima está do lado esquerdo vezes 3. Aqui embaixo já está do lado esquerdo, primeira. Só que está vezes 2, vezes 1, perdão. Então eu tenho que pegar essa equação e multiplicar por 3. Então chega aqui, ó, vezes 3. Vamos lá. O oxigênio é uma substância boa, galera? Ó, o oxigênio não é uma substância boa. Sabe por quê? Porque o oxigênio aparece na primeira, na segunda e na terceira etapa. Substâncias que aparecem em mais de uma etapa, ó, esqueça, galera. Não olhe para ela não. Deixa para ver depois, se precisar. Aí você pula lá para o C2H6O, que é o etanol. Ele é sim uma substância boa, porque se você olhar direitinho, ele só aparece na terceira etapa. Ei, se ele só aparece na terceira etapa, galera, ele é uma substância boa. E aí eles têm que estar iguais, entre aspas, não é isso? Tem que estar do mesmo lado com o mesmo coeficiente. Se você olhar lá em cima, o que é que a gente tem? A gente tem do lado direito vezes 1. Lá embaixo, na terceira etapa, ele está vezes 1 já, só que ele está do lado esquerdo. Então eu tenho que pegar essa equação e o quê? Inverter ela, tá certo? Inverter essa equação, tá certo? E aí, pessoal, o que é que a gente tem? Se liga. Se você pegou aí, mexeu nas minhas equações, tá certo? Direitinho, certo? Mexeu em todas elas. Não sei se você está percebendo, né? Que a gente conseguiu fazer alterações nas três equações, nas três etapas. Galera, se eu quero descobrir só o ΔH, certo? Eu não preciso reescrever todas as equações, não. Se você quiser, você pode, só para ter aquela certeza que você acertou, mas você não precisa, não. Por quê? Porque se você quer descobrir só o ΔH final vai ser a soma dos ΔHs 1, 2 e 3 com essas modificações que eu fiz aí. Então eu vou fazer o seguinte, olha o que eu vou escrever. Eu vou dizer que o ΔH lá da equação que eu quero vai ser quem? 2 vezes o ΔH1, certo? Mais 3 vezes o ΔH2 mais menos 1 vezes o ΔH3. Acabou-se, galera. Agora é só a gente fazer o quê? Substituir. Bora lá comigo, ó. Vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 394 mais 3 vezes menos 286, certo? Mais menos 1 que multiplica menos 1368. Aí vamos fazer a continha, ó. Quem é o ΔH lá da equação? Vai ficar menos 788, certo?
menos 858, certo? Mais 1.368, certo, galera? Quando a gente faz essa conta, o ΔH vai dar, fazendo aqui a continha, vai ficar 788 menos 858 mais 1.368, vai ficar menos 278 kilojoules por mol, certo, galera? Então, menos 278, resposta letra A, certo? Então, perceba que a gente só precisa ter essa prática, sabe? Esse feeling, tá? De olhar a equação lá de cima e comparar com as de baixo, sempre buscando essas substânciazinhas que o quê? Que só aparecem uma única vez, tá, galera? Se você fizer isso bem direitinho, sempre vai dar certo, tá, galera? Sempre vai dar certo mesmo, tá bom? Vamos para a segunda aqui, ó. Vê. A energia liberada na combustão de etanol da cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol como combustível são representadas pelas seguintes equações, tá aí. A primeira equação lá é a fotossíntese, e aí eu tenho outras três equações. Ele quer saber qual é o ΔH da reação da fotossíntese, tá, galera? Então, mais uma vez, como é que eu sei que é uma questão de lei de Hess? Eu tenho aqui uma equação inicial que eu quero descobrir o ΔH, e aí embaixo eu tenho etapas, tá certo? Tenho duas etapas, beleza? E aí a gente vai ter que combinar essas duas etapas até encontrar a minha equação lá de cima, tá certo? E aí como é que a gente vai fazer, galera? Mais uma vez, vamos procurar as substâncias que são substâncias boas, digamos assim, tá bom? E aí vê, o CO2 é uma substância boa? É não. Por que não é? Porque o CO2 aparece tanto na primeira como na segunda etapa. Então, se ele aparece em mais de uma etapa, galera, deixa para lá, esquece, não vou olhar para ele. Agora, a água, se você olhar direitinho, ó, ela é uma substância boa sim. Por quê? Porque a água está lá em cima na equação que você quer e só aparece onde? Na segunda. Eita, se ela só aparece na segunda, galera, então é uma substância boa da gente olhar. E aí o que é que tem que acontecer? Elas têm que estar iguais, na mesma posição e no mesmo coeficiente. Lá em cima está do lado esquerdo vezes 6. Aqui embaixo está do lado direito vezes 3. Então, nem está do lado que eu quero, nem está na quantidade que eu quero. Para deixar do lado que eu quero, eu inverto. E para deixar na quantidade que eu quero, se é 3, eu quero deixar 6, eu multiplico por 2. Então, nessa equação, eu vou inverter e multiplicar por 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Multiplicar por menos 2. Vou deixar. O menos é para dizer que eu inverto. O 2 é para dizer que eu vou dobrar os coeficientes. Tá certo? E aí, vamos catar aqui outra substância boa. O C6H12O6, que é a glicose, é uma substância boa? É, galera. Por quê, ó? Ela aparece lá em cima e só aparece onde? Na primeira etapa. Se só aparece uma única vez, eu vou olhar para ela, galera. Lembra, tenho que deixar elas iguaizinhas, tá certo? Do mesmo lado e com o mesmo coeficiente. Com o mesmo coeficiente já tá. Massa. Agora tem que estar do mesmo lado. O que é que eu tenho que fazer? Inverter. Se eu tenho que inverter, ó, é só multiplicar aqui por menos 1. Galera, depois que você consegue alterar todas as etapas, acabou a lei de Hess. Por quê? Porque o ΔH final vai ser exatamente o que, galera? A soma dos ΔHs com as devidas mudanças, tá? 1, 2. Então, o ΔH vai ser o quê? Vai ser menos 1, que multiplica o ΔH1, certo? Mais menos 2, que multiplica ΔH2. Então, bora lá. Vai ficar menos 1, que multiplica quem? Menos 70, mais menos 2, que multiplica menos 1.235. Agora é só fazer conta, galera. Vamos. ΔH vai ser quem? Mais 70, certo? Mais quanto?
2.470. Então, esse ΔH vai ter que valor? Vai ter mais 2.540 kJ. Certo, galera? 2.540 kJ por mol, né? Para a unidade certinha. Eu tenho como resposta aqui letra E. Certo, galera? Então, perceba que não é nada diferente do que a gente fez na outra, tá certo? A gente fez o quê? Combinou. Combinou com uma certa orientação, né? Não sai combinando nada na doideira, porque senão você vai perder muito tempo. Sempre comparando aquela reação que tu tem com as etapas que foram dadas. E sempre buscando essa correlação, né, das substâncias que eu costumo dizer, são substâncias boas de você olhar, que são aquelas que aparecem uma única vez em cada etapa. Beleza, galera? Tranquilidade? Então tá aí uns exercíciozinhos, tá certo, de fixação, tá bom? Pra gente fixar, né, obviamente, beleza? E com isso, galera, você já pode fazer essa segunda parte aí de termoquímica que corresponde de resto. Tem um bocado de exercício pra gente fazer, tá certo? Porque, como eu falei lá no começo do vídeo, é um assunto bem importante, tá, galera? E a gente tem que praticar bastante. Por quê? Porque o ideal é que quando apareça na prova do Enem, tu bata o olho e já sabe o que tem que fazer, e faça rápido. O que pode complicar às vezes é a continha, né? Que não sei se você percebeu, os delta Hs eles são meio chatinhos, né? Os números meio feios. E aí é bom a gente estar treinando sempre fazer essas contas rápidas. Se puder, não use calculadora, faça tudo na mão para você ganhar essa habilidade. Tá certo, galera? Então é isso. Mais uma aulinha para vocês, termoquímica. Façam lá os exercícios, tirem dúvida, pergunte para mim, mande mensagem para o monitor, tá certo, para Eduardo. E não esqueçam de vir também para as aulas da gente de tirar dúvidas, certo? Toda quarta, lá de tarde, quarta-feira, de 3 horas, naquele mesmo horário da aula da gente. Nessa aula de tirar dúvida, eu estou tirando dúvida sempre da semana anterior, então a gente está fazendo um monte de questão, galera, muita mesmo. Tá fazendo quase que a ficha toda, tá fazendo 80 a 90% das questões, mas eu faço ao vivo com vocês, abro o microfone para vocês tirarem dúvida, tá? Então é um momento bem interessante de você revisar também, tirar dúvidas, até, mesmo que você não tenha tantas dúvidas, se você me ver resolvendo, tá certo? Às vezes você tem uma ideia diferente que eu passo para vocês e você pega, então é bem interessante. Então se puder, não deixa de vir, tá, galera? Vai estar sempre gravada, tá? Então se você não conseguir vir online, você pode ver gravada depois, sem nenhum problema, mas a gente sabe que online, ao vivo, às vezes é um pouco mais interessante. Tá bom, galera? Então, beijão pra vocês, bons estudos, galera. Tô morrendo de saudades. Em breve aí, tá mais perto do que nunca, né, da gente voltar aí às nossas aulas. Tá bom, galera? Abração.